Viva Jesus, Maria e José, para sempre em nossos corações. Eu sou irmã Leonir Tomasi, vice-postuladora da causa de canonização da Beata Rita Amada de Jesus. Estou em Portugal e neste momento me encontro em Coimbra. E daqui hoje nós vamos transmitir o Frente a Frente com a Beata Rita Amada de Jesus, o que nós fazemos todo último domingo do mês, para falar da vida, da obra, dos devotos da Beata Rita Amada. E temos trazido convidados muito especiais. E hoje vai falar conosco o Fernando, de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Mas antes dele falar, nós queremos acolher a todos que nos acompanham, pedir que divulguem a nossa live, que compartilhem, que curtam, que façam perguntas, e nós vamos estar atentas para responder depois as suas dúvidas. Então, hoje, nós queremos agora convidar o Fernando para que ele se apresente e diga um pouco sobre ele, para que nós possamos conhecê-lo. Bem-vindo, Fernando. Oi, Marlene, uma alegria estar falando com a senhora, né? E eu tenho acompanhado bastante nas redes sociais todo o trabalho que a senhora tem desenvolvido, né? Sobre a canonização de Madre Rita. Para mim é uma alegria estar aqui com a senhora, poder dialogar um pouquinho, aprender um pouquinho mais com a senhora sobre a vida de Madre Rita, que a senhora tem nos abastecido bastante, né? Sobre a vida dessa grande mulher e que nos inspira tanto a fé, a seguir firmes na nossa caminhada de fé, de cristão, né? Trabalhando sempre com a juventude, com os jovens, crianças, e muito pedindo a intercessão de Maria no nosso trabalho aí. Que bonito, Fernando. Olha, é uma alegria para nós podermos falar com o Fernando, né? Depois ele vai contar um pouquinho como que ele conheceu a Madre Rita, né? Como é que é esse contato dele com o Instituto Jesus Maria José. Mas antes, Fernando, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho de você. Já dissemos que mora em Palmeira das Missões, mas poderia falar um pouco quem é o Fernando, né? Da sua família, que é muito importante que quem nos acompanha te conheçam, que já talvez conheçam suas músicas, né? Sim, então eu me chamo, o pessoal me conhece muito Fernando, mas o meu nome é Luiz Fernando, né? Sou Luiz Fernando de Moraes da Rosa, sou casado já há 27 anos, tenho 3 filhos, né? A minha filha mais velha tem 25 anos, já é formada ela é médica veterinária. Daí tem o meu filho Matheus, que está fazendo faculdade de Direito, e o Gabriel é o mais novo, tem 15 anos, é o que mora com nós, por enquanto. Dos 3 está o Gabriel em casa. E a minha esposa se chama Aureni, e a gente casou em 98, e em 99 a gente conheceu o Instituto, todo o trabalho do Instituto Jesus Maria e José que tem na nossa cidade. E daí a gente acabou fazendo algumas viagens para o Instituto também. Fomos a Minas Gerais, São Paulo, e acabamos ficando bastante próximo das irmãs aqui da nossa cidade, de onde eu conheci a irmã Leonir e tantas outras irmãs, né, que a gente conheceu. E ali foi, em 1999, foi meu primeiro contato, assim, quando eu vi falar de Madre Rita, né? E as irmãs sempre muito dedicadas, levando sempre a obra, a missão de Madre Rita adiante. A gente foi, assim, entrando também em harmonia, conhecendo mais. Eu sou músico, trabalho desde os meus 18 anos de idade, eu trabalho com música, e tive a oportunidade daí de trabalhar no Instituto
com as crianças, né, do coral da escola, a gente ensaiava para se apresentar nas missas da nossa paróquia, e tive a oportunidade, na época, de colocar melodia numa letra da música que falava da vida de Madre Rita. E aí, ali, trabalhando naquela música, que eu fui entender um pouquinho do que era a Madre Rita, né? E aí a gente gravou aquela música, né? E para nós uma grande alegria. E depois, passou alguns anos, eu fui morar em São Paulo, fiquei morando 15 anos em São Paulo. Aí tive a oportunidade de ir na casa, em Santo Amaro, lá na escola que fica lá na João Dias, e aí encontrei também com a irmã Leonir lá, e surgiu um convite muito lindo para nós, que até hoje foi gravado no coração, foi participar do evento dos 100 anos lá em Aparecida. Mas, até chegar em Aparecida, a gente teve um convívio grande com as irmãs, a gente foi até a Brasília fazer gravação das músicas no estúdio, e fizemos uma viagem linda com as irmãs, elas muito alegres, foi realmente uma viagem maravilhosa. Depois elas vieram, foram lá em casa, tomamos um café, e depois, umas eram de Angola, Portugal, e foi se espalhando, né? E foi um momento, realmente, foi em 2009. E depois teve o show, né? Que daí fechou com chave de ouro. Nós morávamos em São Paulo há muitos anos, e também foi excursão aqui de Palmeiras das Missões, a gente acabou encontrando lá, foi uma confraternização linda, né? Um show, assim, maravilhoso. E depois, né, irmã, a gente retornou para Palmeiras das Missões e continuamos esse contato sempre. E nesse último ano passado, é que eu comecei a acompanhar, eu não sabia, né, que a Madre Rita estava no processo de canonização. E aí a gente comecei a acompanhar no Facebook, depois eu vi essas entrevistas que a senhora tem sempre, né? E numa dessas entrevistas, eu assistindo, eu guardei a entrevista para me assistir um dia que eu estivesse bem tranquilo, que eu queria entender bem como é que estava o processo, né? E aí acabou, daí, assistindo a entrevista, nasceu uma música lindíssima, né? Que é a Árvore de Luz. Aí eu digo que foi Madre Rita que me deu assim, a alegria dela me visitar aqui em casa, no momento que eu tinha chegado de uma missa do Sagrado Coração, e veio a inspiração assistindo o vídeo de fazer a música, nasceu a música Árvore de Luz a partir do vídeo, de algumas escritas que a mulher coloca, né, no Facebook, e nasceu essa canção. E de lá para cá, daí eu tive a alegria de ganhar essa imagem, né, que até então eu tenho uma medalha da Madre Rita, que me acompanha há muitos anos, desde 99. E aí eu não tinha a imagem, e fui presenteado pela irmã Fátima e o pessoal do Instituto ali, a irmã Helena, essa imagem linda. E aí eu acabei depois me inspirou, né, com essa imagem, e acompanhando as novenas que eu tenho acompanhado, a ter mais canções inéditas para Madre Rita. Então, a gente fica feliz, porque a história de Madre Rita realmente é grandiosa, né? É uma pessoa que viveu no seu tempo, mas que ainda continua viva, né? Entre nós. Então, eu participo também muitas vezes das missas aqui do Instituto, e a gente vê, por exemplo, o quão é bem trabalhada essa questão da doutrina católica na escola, a vida de Madre Rita, as crianças, elas cantam os hinos, elas fazem as orações. Então, teve a trezena de Santo Antônio, quando vai as crianças da escola, a gente vê que realmente tem uma energia diferente ali, e eu acredito muito que seja a energia de Madre Rita mesmo ali entre nós, porque a gente sente uma paz, sente uma alegria assim inexplicável.
Então, irmã, Muito bem. a minha vida mais ou menos é isso com Madre Rita. É uma relação de carinho, de amizade já, porque a gente, Jesus mesmo, eu digo, Jesus tem tantos amigos, e a gente que caminha, né, procura caminhar ao lado de Jesus, vai também sendo amigo desses amigos de Jesus, e Madre Rita se tornou uma grande inspiração. Que bonito, Fernando. Então, obrigada por fazer esse relato aí, né? Depois nós vamos voltar em alguns pontos que o Fernando tocou aí, mas a gente vê que Deus vai fazendo um caminho no coração de cada um de nós. Às vezes, aonde a gente menos espera, ou no momento que a gente menos espera, lá do outro lado do mar, Deus tocou alguém, né? Que escutou, que ouviu, e que bonito. Vamos voltar a falar sobre essa belíssima canção Árvore de Luz, que o Fernando compôs, né? A letra e colocou a música também, e nós depois vamos ter a graça de ouvi-la mais uma vez. Então, Fernando, retomando um pouquinho a sua trajetória aí como cristão, que bonita, é uma pequena Nazaré, a casa do Fernando, né? Junto com a esposa e os filhos. É uma família, é um testemunho muito bonito que essa família dá de vida cristã, de engajamento na igreja, né? Talvez falasse um pouquinho, Fernando, para nós, da sua missão na sua paróquia concreta, dizendo qual a paróquia que você faz parte e qual que é a sua missão, assim como cristão de verdade, como que você e a sua família assumem esse compromisso com a pastoral, com a comunidade. Então, irmã, desde ali da minha juventude, eu sempre com esse dom da música, né, que é um dom divino. A minha família, meu pai, minha mãe, todos sempre cantam, e a gente puxou essa veia artística, né? E na época que eu comecei a, a entender um pouco mais, entrei na catequese, e aí as catequistas, de um certo tempo, me chamaram para ajudar na animação, na missa, né? E, e eu sempre tive um trabalho assim que com música popular, mas a primeira vez que eu cantei na missa, para mim, me tocou muito forte. Né? Eu pensei comigo assim, eu olhei para o coração de Jesus, para a imagem, aqui é um lugar muito bom de ficar, né? É um lugar que me atraiu, né? Então, eu disse, eu quero vir sempre, né? E que não quero mais ficar sem participar de cantar na missa, enfim, porque a gente participava da missa, mas quando eu cantei na missa, parece que aí eu me achei, pensei, aqui é o meu lugar. E dali em diante, irmã, se tornou um trabalho também, porque daí acabei montando grupos de cantos na época, e aí comecei a fazer os cursos de liturgia, fiz curso com a saudosa irmã Miriam Collison, que é deixou um grande legado na música litúrgica para nós aqui do Brasil. Ela melodiou todos os salmos e tantos hinos que ela produziu, né? Tive essa felicidade de fazer o curso no início com ela, depois, quando eu morei em São Paulo, hoje também tem um grande amigo meu que se tornou bispo, o Dom Tacílio Ferreira Lacerda. Lá ele nos incentivou muito a aprender sobre liturgia, e ele é um grande amigo que a gente escreveu muitas canções religiosas junto, e ele disse, vocês têm que ter paixão pela liturgia, né? E é onde a gente foi aprendendo mais, e quanto a gente mais conhece, mais a gente quer aprender. E aí, quando eu voltei para a minha terra, a gente tinha uma grande necessidade, as comunidades, de ter seus corais, e como eu sempre trabalhei com isso, hoje, irmã, o meu trabalho
é 100% nas comunidades da paróquia. Então, a gente tem um trabalho bem, graças a Deus, bem produtivo e ativo nas comunidades, aqui da cidade de Palmeira e também do interior. Aqui a gente trabalha com os Oblatos São Francisco de Sales, eles estão na nossa região. Então, a gente tem uma amizade muito grande com eles. O padre Nildo, inclusive, é também um padre que canta, que compõe muito bem, e a gente tem essa felicidade de ter muitas parcerias com ele. E a gente tem feito muitos trabalhos junto com ele também na região, de noites de espiritualidade. Aqui na nossa paróquia teve essa semana, então, agora, o próximo mês também teremos já algumas agendas aí, junto com o Padre Nildo, mas eu com os corais, por exemplo, durante a semana, às vezes tem os tríduos de comunidades, final de semana tem as missas habituais, no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, então é um trabalho, graças a Deus, bem assim ativo, mas como eu sempre digo, a gente ama fazer e sempre está com o coração sempre feliz, sempre alegre e procurando auxiliar as comunidades dessa forma, com esse trabalho que eu realizo, que é a música litúrgica. E, por exemplo, nossas comunidades, ela tem ótimos cantores, mas precisa de alguém para dar uma orientada, para ficar mais harmonioso, e essa é a nossa função. E graças a Deus, já vai para uns 10 anos nessa atividade, só com a música litúrgica nas comunidades. Muito bem, olha que bonito essa partilha do Fernando sobre, ele usou aí uma palavra muito bela, né? Sermos apaixonados pela liturgia, né? E o que nós temos de mais belo na nossa igreja, né? Eu falo da nossa igreja católica, é a liturgia. E nós temos a graça de participar das Eucaristias, né? Já tivemos muitas oportunidades de estar em Palmeira das Missões e sabemos o quanto é preparada e enriquecida a liturgia com o canto, com uma boa celebração da palavra, com a participação de toda a comunidade. Nós estamos falando com o Fernando, que é de Palmeira das Missões, aonde o Instituto Jesus Maria José tem um colégio, já mais de 50 anos, não sei bem agora precisar os anos do colégio de Palmeira das Missões, o colégio Jesus Maria José, né? Que o Fernando disse que foi também através do nosso colégio que ele teve esse primeiro contato com as irmãs, com o Instituto, e, em consequência, com a Madre Rita, por quem ele tem uma paixão especial, né? Porque, como músico e como uma liderança da comunidade, claro, o Espírito Santo bateu também na porta, no coração do Fernando, como músico, para compor também algumas canções à Madre Rita, o que tem sido muito valioso para o Instituto, nos ajudado muito nas nossas pastorais. Então, nós também temos um carinho muito grande pelos oblatos de São Francisco de Sales, os sacerdotes, foi através deles que o Instituto foi para Palmeira das Missões, e temos tido sempre muito apoio, muito cuidado e muita formação e ajuda dos nossos queridos sacerdotes oblatos de São Francisco de Sales. Neste momento, o padre Nildo, que é o pároco, mas temos aí também outros sacerdotes, o padre Ives, o padre Fernando, e quem mais? O padre Xavier, né? Estão todos aqui na comunidade. O padre Fernando agora ele foi transferido, ele está lá em São Lourenço junto com o padre Aldino, né? E aqui no Novo Barreiro nós temos o padre Carlos, que a senhora conhece bem. Sim, né? que foi provincial. Em Jabuticaba está o padre Leuclides. Sim, Padre Leuclides também em Jabuticaba, então. Que bom.
Muitos Nossa região, a sacerdotes, senhora conhece bem. muitos sacerdotes já passaram por aí e que são grandes amigos, benfeitores também do Instituto. Também o padre Aldino, né? O padre Leuclides, o padre Carlos, o padre Valdir, que hoje é o provincial. Mas nós, Isso então, aí. agora o Fernando disse um pouco dessa missão bonita que ele tem como músico, de ajudar, não só na animação das liturgias, mas também na formação, né? A preparar novos cantores, né? Nos corais que eles chamam, lá na comunidade. Então, o Fernando tem uma influência muito grande na pastoral litúrgica da música lá em Palmeira das Missões. E claro que com isso também atinge também na diocese e outras atividades. Então, Fernando, obrigada por esse teu testemunho, porque você, antes de ser um cantor, não sei se antes ou foi junto, né? Você é um cantor sertanejo, não é? Canta músicas sertanejas também. Isso, né? Eu com o meu irmão, a gente formou a dupla, né? E gravamos vários CDs e sempre cantamos a música sertaneja e também a gente chegou a gravar músicas, né? Músicas religiosas, no caso católicas, mas no estilo sertanejo. E chegamos a gravar 2 CDs, também mensagens, né, com canções assim lindas, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida aqui do Brasil, e tantos louvores aí a Jesus Cristo. E a gente tem uma canção muito conhecida que também o nosso pai cantou com a gente, que é a Nossa Senhora Aparecida, toca muito nas rádios aqui na nossa região, então o povo gosta muito. Então a gente tem, graças a Deus, bastante um trabalho bem extenso. Que bom, ele com o seu irmão André fazem uma dupla muito bonita e apreciada por muita gente lá no Rio Grande do Sul, né? Que bom. Fernando, então agora Verdade, vamos, irmã. vamos falar um pouquinho mais da nossa Madre Rita, que está aí do seu lado, né? A imagem da Madre Sim, Rita, que o Fernando faz questão de dizer que está com ele, né? Não só a imagem, mas a Madre Rita, né? A imagem é só uma fotografia, né? Mas verdade. você disse que essa devoção, né, a Madre Rita, essa admiração foi crescendo ali nesse seu contato com o Instituto, né? As crianças na escola, no Colégio Jesus Maria José, quando ele dirigia o coral das crianças, ele foi também conhecendo a vida, a espiritualidade da Madre Rita e com certeza se encantando por ela, né, Fernando? E então ele Ah, compôs inicialmente 2 músicas, como ele disse, na festa do centenário, foi lançado um CD do Instituto, e nesse CD tem 2 músicas do Fernando, né? Ele podia falar um pouquinho dessas 2 músicas e quem sabe cantar um pedacinho para nós ouvirmos, né? Essas canções bonitas que o Fernando nos traz da Madre Rita, né, Fernando? verdade, irmã. Então, a primeira canção que eu tive contato com a letra, né? Não, quem me passou foi as irmãs, na época, lá do Instituto, a irmã Vanusa, e, inclusive um abraço para ela, faz muitos anos que eu não vejo ela, mas é uma pessoa maravilhosa, que a gente teve um contato lindo, convivemos aqui, depois ela seguiu a missão, e, e a gente, ela me deu essa letra, disse, Fernando, queria fazer uma música, e, a música ficou linda, né, irmã? Que todo o pessoal gosta, às vezes quando tem as missas do Instituto é cantada. Então foi essa. E hoje eu estava ouvindo ela de novo, e como é linda e profunda essa, e como fala realmente a vida de Madre Rita. Agora a gente entendendo mais, e eu cheguei a pensar comigo assim, Madre Rita
é uma amiga fiel, porque assim tu pensa assim, trabalhei no Instituto, né? Fui morar em São Paulo, pensei agora, quando vi, as irmãs Madre Rita estava lá, de novo, atrás de mim, lá em São Paulo, né? Uma cidade tão grande, foi me achar lá. Aí, depois vim para cá, disse, agora que eu não me acha mais, porque agora eu vim aqui para o interior mesmo, aqui poucos que conhecem o lugar, né? Mas Madre Rita veio de novo. Então, quer dizer, né, irmã? Ela é uma amiga, é a vida dela, né? Ela nunca desistiu dos objetivos dela, e eu acho que quando ela pega alguém para amigo, ela fica pro resto da vida, Que porque bonito. há quantos anos, né? Já estamos falando, estamos em 2025 já, né? Então, realmente é uma amizade que ela, por exemplo, assim, eu me emociono porque a gente é tão pequeno, né? Tão simples e de repente a gente tem uma atenção de Madre Rita, que é um ser tão iluminado, que viveu lá em 1848, né? Olha quantos anos, e a gente está aqui falando dela e a gente fala como se estivesse com ela do lado mesmo, né? Algo que aquece o coração da gente. Então, e assim eu conheci ela, irmão. Que bonito. Um dia uma jovem disse sim a Deus. O mundo não compreendeu, mas ela lutou pelas crianças, jovens e famílias desajustadas dentro da sociedade. E olha, estamos no ano da esperança, hein? Semeou a esperança nos corações. Foi nascendo assim um lar, com fé e união. Ó Madre Rita, tão cheia de luz, árvore de luz, irmã. É verdade. Desajustados, queremos continuar a sua missão. Madre Rita, nos ensine a amar e em Jesus, Maria e José nos espelhar. Madre Rita, nos ensine a amar e em Jesus, Maria e José nos espelhar. Que bonito. Até. Ai, meu Deus, essa letra, e aí ficamos pensando, né? Como Deus é bom e como ele inspira, porque o Fernando não é membro do Instituto, né? Conheceu a Madre Rita nesse caminhar dele e foi tocado por ela e fez esse toque canção, né? E que tem alegrado o coração de tanta gente, tem ajudado tantas pessoas, irmãs, amigos, famílias, a rezar através das canções do Fernando, né? Madre Rita nos ensine a amar. Então, o Fernando nos traz aí E agora eu vou tentar. uma mensagem. Sim, Fernando. A próxima, irmã, acho que não sei se a senhora lembra. Eu cantei na sala lá em São Paulo para a senhora, porque a gente tinha gravado, tinha aquela música, né, que nós cantamos agora, a Madre Rita, e eu tinha feito uma outra, só que tinha ficado guardada, nunca assim tinha mostrado, né, para ninguém.
E daí eu disse, irmã, eu tenho uma música lá que eu nunca mostrei, que se a senhora acha que dá, poderia entrar no CD dos 100 anos, né? E aí, e hoje eu estava ouvindo ela de novo, e eu percebi uma coisa, como a sintonia, as coisas de Deus é lindo mesmo. A primeira música, parece que agora as que eu fiz agora, parece que é uma continuação, né? Porque a primeira música sem fala da esperança, fala que ela era luz ali, né? E hoje nós falamos da árvore de luz, aí então parece que é tudo a mão de Deus que vai conduzindo, né? E para nós chegar nesse momento. E essa aqui eu cantei lá, vou cantar um pedacinho para você lembrar. Para salvar uma só alma, fazia o que era preciso, enfrentava desafios, não temia os perigos, dona de um imenso amor pelos fracos e oprimidos, confiava no Senhor, que atendia seus pedidos. Exemplo de fé, exemplo de vida, grande mulher, és tu, Madre Rita, exemplo de fé, exemplo de vida, grande mulher, és tu, Madre Rita. Magnífica! Realmente, Deus foi inspirando a mensagem de Rita Amada no coração do Fernando, né? E ele está traduzindo aí com palavras, com música, né? Aquilo que foi a vida da Madre Rita, a sua mensagem, o seu carisma, a sua espiritualidade. E é tão bom a gente apreciar, né, esse dom da música que toca no nosso coração com uma mensagem tão profunda da Madre Rita. Exemplo de fé, modelo de vida. Grande mulher és tu, Madre Rita, né? E o Fernando captou também aquela frase tão, para nós, tão importante e que identifica a Madre Rita, né? Que se preciso fosse, percorreria o mundo inteiro para salvar uma só alma. Esse era o desejo da Madre Rita e esse é também o nosso desejo, o desejo da igreja, do instituto, de todos os cristãos, de continuarmos salvando almas, indo ao encontro de outras pessoas e a serem tocadas também pelo amor de Deus. Hoje é só uma palhinha, né, Fernanda? E quem quiser depois apreciar melhor essas canções, quem sabe o Fernando depois vai também partilhar essas músicas, regravar, né, com o filho. Tem os filhos que também são músicos, né, tocam e cantam com ele. Mas gostaríamos agora de falar de uma canção que, além dessas duas que foram assim marcos muito importantes no centenário do Instituto, na divulgação do carisma da Madre Rita, nós queremos falar também da última canção que ele compôs
que ele já também falou inicialmente, né, que foi Árvore de Luz. Não sei se, talvez é importante, Fernando, você dizer um pouquinho para as pessoas entender como que Deus tem um modo de falar conosco que às vezes a gente nem imagina, né? Dizer um pouco de... Você já citou, né? Mas talvez mais concretamente, como é que brotou essa música Árvore de Luz? Só lembrando que aqui em Portugal nós temos a Casa Memorial do Instituto, que é a casa onde Rita Amada nasceu, viveu, e depois, na perseguição, ela se abrigou ali, numa mina, numa gruta, muito precária, onde ela sofreu muito, e morreu numa casa ali próxima à casa dos pais dela, que era uma casa da família. E lá, então, hoje nós temos a Casa Memorial. Foi restaurada a casa paterna da Beata Rita, e lá conta, então, faz memória da vida da Madre Rita, com muitas, com muita simbologia, com relíquias, com uma história, com livros, com autobiografia. É um memorial moderno e uma linguagem muito bonita. E lá nós temos a capela, e na capela foi representada pela autora, quem idealizou o memorial, que foi a doutora Fátima Eusébio, que ela é responsável pelos bens culturais a nível de Portugal, da Igreja de Portugal, mas na época era da Igreja de Viseu. E ela, então, lá foi representado a Madre Rita como uma árvore de luz. E essa imagem da Madre Rita como árvore de luz tem tocado muitos corações, é porque realmente ela foi aquela que permaneceu na luz, aquela luz que ela recebeu no batismo, mas também levou essa luz para outras pessoas, né? Ela deu frutos de luz, uma pessoa iluminada. Então, Fernando, podia contar um pouquinho como é que brotou essa canção Árvore de Luz, que no final da nossa conversa nós vamos passar essa música, o clipe da música Árvore de Luz, para que todos conheçam, acompanhem. O Fernando depois vai dizer onde pode encontrá-la, né? Então, Fernando, fala um pouquinho da música Árvore de Luz agora, como que ela brotou. Então, irmã, como eu tinha falado para a senhora, o ano passado eu até comecei a acompanhar ali o seu trabalho na divulgação pelas redes sociais, e aí um dia eu estava numa missa na paróquia, e aí eu encontrei a irmã Helena, e daí eu tinha terminado a missa, daí eu disse, bah, irmã, eu tô com a vontade de fazer uma música para Madre Rita. E tal, e passou, e daí eu vi uma entrevista que agora eu não lembro, já estava com uma jornalista, acho, lá de Portugal, e eu guardei aquela entrevista que ali dizia o conteúdo ali, o que dizia sobre o processo de canonização de Madre Rita e tal, eu vou guardar, e o dia que eu puder, eu quero assistir completa, né? E daí eu guardei, e daí era uma sexta-feira de manhã, sempre tem uma missa do Sagrado Coração, que a gente vai bem cedinho, às 6:30 da manhã, e a gente vem da missa, e é um dia que eu não precisava sair, e aí agora eu tenho um tempo, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o costume de fazer o chimarrão, daí a gente fez o chimarrão e comecei a assistir a entrevista. Porque, assim, tocou muito forte ali naquela explicação a dificuldade que a Madre Rita tinha até de ir na missa, né? De nós aqui, que nem eu vim da missa, na minha rua era a igreja, né?
não dava nem 5 minutos caminhando. E como que era difícil para a Madre Rita ir numa missa aí no lugar que ela morava, na época dela. E aí me chamou a atenção, assim, mas de pensando no Instituto, na história, a senhora falando dos países que tem, quantas irmãs e tal. E aí eu pensei, mas me intrigou, né? Mas como que eu pensei assim, né? Como é que uma menina dessa sonhou tão alta assim, nesse lugar que a irmã está dizendo que ela morava, que tinha pedra e ali ela enfeitava um jardim com uma flor. E como que uma pessoa sonha tão alto assim? E aquilo me intrigou, que daí a música, tanto que na primeira linha diz, né? Que sonho foi esse? Né? Como que toca, né, humanamente um coração de uma jovem, de uma moça, sei lá, não sei quantos anos ela tinha, mas como que tem uma força poderosa dessa que faz com que ela consiga chegar onde ela chegou. Porque ela sabia o que ela queria desde o princípio. A Madre Rita, ela não era uma mulher assim que ia se dobrar para qualquer coisa, né? Ela nunca se dobrou na vida dela. Então, e a gente pode pegar outras mulheres de fé, santas da igreja, são mulheres que não se dobram. Santa Dulce dos Pobres não se dobrava jamais, né? Aqui a gente tem o exemplo dela aqui, que é mais da Bahia. A gente assistiu o filme e viu o que ela era, a força que ela tinha, a fé que ela tinha. Mas Madre Rita, ela estava num lugar assim, não tinha muita vantagem no lugar dela, né? E ali aquilo realmente me tocou forte, assim, e que daí, enquanto eu não terminei a música, eu não parei de fazer. Eu digo que né, eu só fui um instrumento, né? Porque com certeza tive a graça de Madre Rita visitar e ela fez a música e nos deu, né? Nos deu porque aí, de pronto, eu pensei, mas como... Até hoje eu assisto ali agora, como ficou o clipe, ficou tão lindo. O Instituto, a senhora nos incentivou muito, nos apoiaram muito. A gente conseguiu fazer um trabalho assim. Do que Madre Rita merece, não sei, mas foi de um amor assim muito grande. Daí a gente se integrou ali com a escola, as crianças, os pais. Então foi um domingo muito lindo também, que a gente pôde conviver ali na comunidade, junto com o Padre Nil, dele também, uma pessoa que apoia muito a gente. Então, tudo é uma questão dessa força de Madre Rita, né? Que só pode vir de Deus, de outro lugar não seria. Então, ela nos inspirou com essa força que ela tem. E ela, como veio das pessoas humildes, a gente vê hoje tantos pais que batalham para criar seus filhos, lutam para dar os estudos, né? Tantos jovens hoje que precisam do exemplo de Madre Rita, da força das irmãs hoje, porque as irmãs viraram né, as nossas Madre Rita de hoje. Inclusive, eu comecei a fazer uma música que era para ser de um jeito e vai terminar de outro. Eu comecei a escrever uma música que fala de um jardim, que Madre Rita é a flor que nasceu naquele jardim, que hoje tem tantas flores que embelezam o jardim mundo afora. Né? E as flores. Na verdade, está sendo uma canção que é uma homenagem às irmãs, né? As irmãs de Madre Rita, a senhora que abraçou a fé há tantos anos, e eu falo com a senhora, né? Posso ver aqui no vídeo a sua alegria, né? Quando eu vejo a senhora pessoalmente, é a mesma alegria. Então, isso é Deus para nós. Isso é um sinal de Deus, que nos encoraja e que nos faz acreditar. Que testemunho tão bonito que o Fernando
está nos deixando nesse dia de hoje, quando estamos aqui frente a frente com Madre Rita, né? Olha, tivemos aqui um pequeno probleminha de comunicação, nós vamos ver um outro visual aí com o nosso amigo Fernando, mas queremos ainda continuar falando mais um pouquinho da Madre Rita e retomar aquilo que o Fernando acabou de partilhar. Que testemunho bonito, Fernando, dessa tua devoção, mas que se transformou em identificação, em apelo também para a sua vida. Nós vemos que aquela partilha do Fernando de que a vida da Madre Rita tem sido uma grande inspiração para a vida dele como cristão, como pai de família, principalmente quando ele fala dessa superação da Madre Rita, né? Alguém que saiu lá de uma aldeia, né, onde as mulheres nem tinham acesso à educação, as meninas. Esse foi o grande sonho da Madre Rita, né? Resgatar a dignidade da mulher, trazer a educação para os valores, uma educação de qualidade também para as meninas. E é o que as irmãs do Instituto, os professores, os funcionários, a grande família Jesus Maria José continua fazendo, né? Levando avante a obra da Madre Rita. Então, Fernando, nós somos a Madre Rita hoje, né? Nós, irmãs, mas todos aqueles que também querem se identificar com o carisma e com a espiritualidade dela. Muito bem, então, a música que brotou aí do coração do Fernando, assistindo aquela entrevista, aquele podcast que nós fizemos, foi Árvore de Luz, né? O Fernando disse como isso tocou muito profundamente o coração do Fernando, e ele disse, tenho que transformar isso em canção, né, Fernando? Foi o que você testemunhou. Isso aí, irmã. E semana passada, um jovem, né, veio me falar dessa música e ele participa da comunidade e falando, Fernando, que música linda, que música... E ele disse assim, eu não durmo sem ouvir aquela música. E, então, essa senhora veja, né, ela toca as pessoas de várias formas, né? Porque ela ficou um sentido que reflete, que nos conduz à oração, né? Nos traz uma paz, nos traz uma proximidade com Deus, e isso, né, foi o que Madre Rita fez a vida toda dela, querer estar perto de Deus, aproximar as pessoas de Deus, como ela bem disse, salvar as almas. Então, se a gente consegue tocar o coração das pessoas assim, é porque realmente a gente também é um amigo de Madre Rita aí. Olha, só por esse jovem já valeu a pena você ter feito essa música, né? Mas quantos corações foram tocados? E assim nós podemos ser discípulos e discípulas de Jesus, né? Levando avante a sua mensagem, colaborando, e com certeza do céu a Madre Rita fica muito feliz por ver esse olhar de tanta gente hoje que ela continua inspirando para ajudar a transformar vidas, né? E converter outras pessoas para Deus. Que bom. Através da música, né? Esse grande meio que podemos chegar no coração das pessoas. Então, Fernando, já estamos aí chegando nos nossos finalmente, né? Mas sabemos que tu ainda tem aí surpresas pela frente no seu trabalho. Você antes disse que está se inspirando aí numa nova canção. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso, depois já dar a sua mensagem final, e porque cada música que você compôs, você expressa aí a sua mensagem também que você deixa no coração de tantas pessoas, né? Então, acho que a música fala mais alto do que qualquer palavra, mas
pode agora dar a sua palavra final aí, falar dessa música, e se quiser deixar uma mensagem, né, que te inspira da Madre Rita, e depois nós vamos então fazer os nossos finalmente. A gente, né, a vida é um eterno aprendizado, né? E, e hoje mesmo, me preparando, vendo as letras de Madre Rita, principalmente aquela primeira ali que a gente escreveu, me veio na cabeça como é importante você ensinar ou passar um conhecimento a alguém e com verdade, né? Porque hoje nós estamos falando de uma canção que nasceu 20 e poucos anos atrás e que hoje a Árvore de Luz, que foi feita ano passado, está refletindo naquela canção. É verdade. E então, como é bonito a gente poder passar um conhecimento e passar uma devoção para frente, que lá na frente a gente vai comprovar realmente isso é verdade. E depois que da Árvore de Luz para cá, a inspiração para a música de Madre Rita, acho que também por conta de estar acompanhando as novenas, enfim, todo esse trabalho que a senhora tem feito de divulgação e que, queira ou não queira, além da proximidade, a gente vai também conhecendo mais. Mas ali também na novena, a senhora colocou muito que no coração de Jesus, Madre Rita se abastecia, se fortalecia, era onde ela buscava o refúgio dela. Então, acompanhando a novena, me inspirou a fazer uma música também em relação à Madre Rita com o coração de Jesus, que fala, foi no teu coração, Jesus, né? Que Rita encontrou a luz, enfim, foi seguindo o caminho. A música tá praticamente pronta, eu vou só, agora é questão de tempo mesmo de fazer um áudio dela e para mandar para a senhora aí, mas tenho certeza que a senhora vai gostar, porque está muito, assim, em harmonia com aquilo que a senhora tem nos passado, né? E então eu estou com duas músicas com três músicas. Foi no teu coração, a Madre do Amor, né? E que fala, Rita nos ensina esta sublime missão de viver só de amor. É linda, linda. E aí também a que eu comecei a fazer para Madre Rita, uma música mais alegre, até lembrando dos irmãos de Portugal. Eu, inclusive, tenho dois compadres que são portugueses, que moram em São Paulo. Eles vão estão toda hora aí em Portugal, eles têm a família aí, e estão erradicados no Brasil, em São Paulo, mas eles têm um grande amor por essa terra, né, de Portugal. E eu já falei de Madre Rita para eles, lá tem um lugar chamado Riba Feita, né? Vocês conheceram a hora que tem uma grande amiga lá. Então a gente falou, e aí quando eu comecei a fazer essa música, por causa que também eu acho que ligada àquela questão daquela entrevista do podcast que fala que Rita ela brincava ali, o brinquedo dela era só pedra, mas ela colocava uma flor no meio das pedras, né? E aí veio essa canção a música começa dizendo assim, num lugar tão humilde nasceu uma linda flor. E aí vai dizendo que ela cresceu, embelezou, exalou seu perfume e hoje tem várias flores espalhadas pelo mundo afora. Então vai ficar lindo, a senhora vai gostar. Então veja bem, são coisas que eu acho que a gente é uma conexão, eu acho que tudo aquilo que a gente vai conhecendo e se aprofundando,
quando é de verdade, as coisas vêm naturalmente, né? Porque a dizer, eu vou chegar ali, vou pegar um violão e vou escrever uma canção para a Madre Rita. Não, não é assim, né? A gente vê que ela depende de um processo, de uma caminhada e de uma entrega, né? E Uhum. essa entrega, daí é só o amor que explica. Então, e a gente tem essa alegria, né, de poder fazer essas coisas com amor e com carinho e com respeito. E, e eu acho que essas tensões vão também ajudar muitas pessoas a rezar e se aproximar mais de Madre Rita. Que bonito, Fernando. Olha, quando você diz, né, uma canção, ela não brota assim do nada, né? Ela é fruto também de uma experiência de Deus, de uma experiência de oração, de silêncio, né? Dessa vida também de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, né? Que vai inspirando. E é tão bonito a gente ver esse testemunho seu como cristão e alguém que acolhe as inspirações divinas e leva para frente, né? E toca outros corações. Então, que Madre Rita continue abençoando o seu trabalho. E nós somos muito agradecidas, o Instituto, por é, por tanto bem que já recebemos do Fernando através das suas canções, né? E que todo mundo gosta. Os nossos jovens, as famílias, as irmãs. Aqui em Portugal também gosto muito das suas canções, e quem sabe um dia o Fernando vai poder, né, vir pisar no chão da Madre Rita, fazermos um show lá na Casa Memorial, convidar muita gente para estar lá, né? Vamos sonhar. Isso não é Muito bom, impossível. Então, verdade. Fernando, que a Madre Rita continue te inspirando, abençoando a sua família, né? Tem uma família tão bonita, unida, que é um testemunho hoje para a sociedade, né? Famílias construídas com alicerce em Deus, nos valores, na união, na oração, no compromisso com a comunidade. Então, muito obrigada, Fernando, por esse precioso dom que você é para nós também, para o Instituto, de nos oferecer o seu talento, a sua voz, né? As suas canções. Então, que Deus te abençoe. Amém. Amém. E rezo também pela senhora, para que a Madre Rita sempre fortaleça a senhora na sua caminhada e com certeza a gente as coisas que nascem do amor, as amizades que são construídas nos altares de Deus, elas são eternas. E com certeza a senhora é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma amizade que não é de agora, que sempre está guardada no nosso coração. E com certeza a gente vai poder se deliciar com essas maravilhas de Deus, né? Assim como Deus nos dá essa oportunidade, mesmo à distância de nós estar aqui nesse momento dialogando e falando coisas tão lindas que é sobre Madre Rita e sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Ele sempre esteja do seu lado, lhe fortalecendo, lhe encorajando, para que a senhora ainda consiga florescer ainda mais esse jardim de Madre Rita, que está tão belo, está tão lindo, mas sempre tem um lugar para mais uma flor, com certeza. É verdade. E ela, quando brincava com as casinhas, dizia, né, que as casas eram os conventos e as flores eram as freiras, né? Mas hoje ela diria as flores são as freiras, são as crianças, são as famílias, são os educadores, tantas flores nessa casinha que a Madre Rita construiu lá de pequena e que Deus fez o sonho ficar grande, né? Que bom, Fernando. Olha, nos enche o coração. A gente, às vezes, quando nós fazemos, Deus nos dá dons diferentes, né? Eu não tenho dom para música, mas procuro partilhar os meus dons também da forma que eu consigo. E é muito bom você ouvir de alguém esse testemunho de alguém que acompanha as novenas, os textos, aquilo que
que também vamos realizando na nossa missão, e que bom saber que Deus vai tocando os corações lá onde a gente menos espera, né? Lá em Palmeira das Missões, lá no Mato Grosso, lá em Portugal, em Angola, no México, né? Pessoas são tocadas por uma palavra, por um símbolo, por uma canção. Que bonito. Então, muito obrigada mesmo por essa sua partilha, e nós voltaremos a falar mais, né? E quem sabe cantar, depois ouvir as canções que estão aí sendo produzidas, né? Que agora já nos deixou assim de água na boca. Sim, se Deus quiser. Em breve, se Deus quiser. Que bom. Então, nós agora e acredito que esse testemunho do Fernando hoje, como leigo, como devoto da Madre Rita, como cantor, como um membro comprometido na igreja, possa ter tocado o coração de muita gente que vai ter a oportunidade de ouvir, de acompanhar, ou hoje ou em outro momento, esse frente a frente com a Madre Rita. E nós sempre concluímos este momento com a novena à Beata Rita Amada de Jesus. Todos sabem, e quem não sabe fica sabendo, né? Que a Madre Rita está em processo de canonização, e nós queremos intensificar a nossa oração pedindo graças, pedindo que aconteça o milagre para a sua canonização. Então, temos a oração da novena, e neste momento vamos trazer todas as intenções, aqueles que estão conosco, que nos acompanham, suas intenções, os doentes, cada um no seu coração pode trazer a sua intenção. E vamos colocar especialmente essa família do Fernando, a esposa, os seus filhos e tantas famílias que hoje evangelizam pelo testemunho, pela presença na nossa igreja, nas nossas comunidades. E vamos então invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos então a oração que o Fernando vai fazer para nós. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que escolheste Rita Amada de Jesus e vestiste de santidade para ser apóstola do Rosário, da família e da Eucaristia. Concede-nos a graça de imitar as virtudes da Sagrada Família de Nazaré e percorrer com fé, coragem e perseverança o caminho da conversão, ao serviço da família, dos pobres e dos que mais sofrem. Por intercessão da Beata Rita Amada de Jesus, imploramos um milagre para a sua canonização. Por isso pedimos com confiança a graça. Se for da vossa santíssima vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Por intercessão da Beata Rita Amada de Jesus, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Fernando. Receba o carinho do Instituto, de todas nós, todos os seus fãs, né? E continue evangelizando pela música e pelo seu testemunho de vida também, né? É uma pessoa que nos dá muitas lições de acolhimento, de alegria, de comprometimento, de amizade. Obrigada, Fernando. Obrigado, irmã. Obrigada de coração. E que Madre Rita sempre esteja aí juntinho com a senhora, junto com as irmãs, no Instituto. E com certeza pode contar com nossas orações, assim como contamos também com as da senhora. Tá bom? Muito obrigado. Amém. Deus, Ficamos um abraço. unidos. Obrigada. Então, vamos agora ficar com a música, com o clipe Árvore de Luz, que pode ser encontrado lá no YouTube, né, Fernando? E se Isso alguém aí. quiser falar com o Fernando, tem algum e-mail, algum telefone que depois vai aparecer aí no vídeo. Tem o Instagram, Fernando Moraes Oficial, e também o telefone é 559-9927-4308. Vai estar aparecendo, então, aí no nosso vídeo, bem como o e-mail e o contato também para envio de graças, relatos, né, pedidos de oração. Então, quem quiser contratar o Fernando aí para um dia musical, vai ser muito bem agraciado com a presença dele, né? Então, vai estar aí os contatos, vão estar. Obrigada, um grande abraço. Obrigada a todos que estiveram conosco. Tchau. Que sonho foi esse que te moveu, menina tão simples, pobre e humilde, que o Senhor escolheu, enfrentou desafios, jamais desistiu, sempre audaz, espalhou grande luz, serva de Jesus, portadora da paz, árvore de luz, amada de Jesus, intercede na glória pelas almas que imploram o alívio da cruz, árvore de luz, amada de Jesus, Madre Rita bendita, tua chama crepita e nos conduz, ó árvore de luz. Que sonho foi esse que tanto cresceu? És bem-aventurada, és venerada nos altares de Deus, mulher de santidade, força e coragem, modelo ao cristão. Não nos deixa sozinho, nos aponta o caminho da conversão, árvore de luz, amada de Jesus, intercede
intercede na glória pelas almas que imploram o alívio da cruz. Árvore de luz, amada de Jesus. Madre Rita bendita, tua chama crepita e nos conduz. Árvore de luz, amada de Jesus, intercede na glória pelas almas que imploram o alívio da cruz. Árvore de luz, amada de Jesus. Madre Rita bendita, tua chama crepita e nos conduz. Ó árvore de luz,